Você está prestes a ouvir um conteúdo especial do Peregrino. O Peregrino é um aplicativo católico de audiobooks. Aproveite! Ditos dos Padres do Deserto. Introdução. Os Padres do Deserto eram homens e mulheres que escolheram a vida eremítica, ou seja, eram eremitas, que viviam inteiramente para uma vida ascética e sobrenatural. Esse movimento iniciou-se no século III, com o primeiro eremita chamado Paulo de Tebas. Os Padres do Deserto viviam principalmente no deserto da Nítria, no Egito. O mais famoso deles foi o grande Antônio do Deserto, mais conhecido como Santo Antão. Nesta jornada, você ouvirá ensinamentos valiosos deixados por estes grandes santos responsáveis pelo desenvolvimento do catolicismo primitivo. Tradução: Jandira S. Pimentel. 1. Perguntaram ao pai Amonas: qual é o caminho estreito e apertado? Mateus 7,14. Ele respondeu: o caminho estreito e apertado é este: controlar seus pensamentos e despojar-se de sua própria vontade por amor de Deus. Também isto é o significado da sentença: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. Mateus 19, 27. 2. Diziam dele que havia como que uma depressão escavada em seu peito, pelas lágrimas que caíram de seus olhos durante toda a sua vida, enquanto ele fazia seu trabalho manual. Quando o pai Poimen viu que ele estava morto, disse chorando: verdadeiramente você é abençoado, pai Arsênios, pois você chorou por si mesmo nesse mundo. Quem não chora por si mesmo aqui embaixo, chorará eternamente então. Por isso, é impossível não chorar, voluntariamente ou quando obrigado pelo sofrimento. Sofrimento derradeiro no inferno. 3. Também era dito dele, pai Arsênios, que nas noites de sábado, preparando-se para a glória do domingo, ele virava-se de costas para o sol e elevava suas mãos em oração em direção ao céu, até que o sol novamente brilhasse em sua face. Então ele se sentava. 4. Dizia-se do pai Amós que quando ele ia à igreja, não permitia que seu discípulo caminhasse ao seu lado, mas a uma certa distância. E se esse último viesse lhe perguntar sobre seus pensamentos, ele se afastava dele logo após responder-lhe. É por receio que, após tão edificantes palavras, sobrevenham conversas irrelevantes que eu não permito que caminhes comigo. 5. Foi dito de pai Amós que ele possuía 50 medidas de trigo para seu uso e as colocara para fora ao sol. Antes que elas estivessem devidamente secas, ele viu algo naquele lugar que lhe pareceu perigoso. Então disse aos seus empregados: vamo-nos embora desse lugar. Porém, eles pareceram aflitos com isso. Vendo o seu desalento, ele lhes disse: é por causa dos pães que vocês estão tão tristes? Na verdade, tenho visto monges fugindo, deixando suas celas lavadas e também seus pergaminhos, e eles nem fecharam as janelas, mas deixaram-nas abertas. 6. Pai Abraão disse de um homem de Sete, que era um escriba e não comia pão. Um irmão veio a ele para copiar um livro. O velho homem, cujo espírito estava absorto em contemplação, escreveu, porém, emitindo algumas frases e sem pontuação. O irmão, tomando o livro e desejando pontuá-lo, notou que faltavam palavras.
Então disse ao ancião: Pai, faltam algumas palavras. O ancião disse a ele: Vá e pratique primeiro o que está escrito. Depois volte e eu escreverei o restante. 7. Havia nas celas um velho chamado Apolo. Se aparecia alguém chamando-o para ajudar em alguma tarefa, ele ia alegremente dizendo: Vou trabalhar com Cristo hoje, pela salvação de minha alma, pois esta é a recompensa que ele dá. 8. Pai Douglas, discípulo de Pai Bessarion, disse: Um dia, quando estávamos caminhando ao longo da praia, eu estava sedento e disse ao Pai Bessarion: Pai, estou com sede. Ele rezou e disse-me: Beba um pouco da água do mar. A água estava doce e eu bebi. Cheguei a pegar um pouco numa garrafa de couro, pois tive medo de ficar sedento mais tarde. Vendo isto, o velho homem perguntou-me por que eu estava levando água. Eu disse a ele: Perdoe-me, é por medo de ficar com sede mais tarde. E o ancião disse: Deus está aqui. Deus está em todo lugar. 9. Um irmão perguntou ao pai Poemen desta maneira: Meus pensamentos me atormentam, fazendo com que eu deixe de lado meus pecados e me preocupe com as faltas de meus irmãos. O ancião contou-lhe a seguinte história sobre pai Dioscoros, o monge. Na sua cela, ele chorava por si mesmo, enquanto seu discípulo se sentava em outra cela. Quando este último veio ver o ancião, perguntou-lhe: Pai, por que choras? Estou chorando pelos meus pecados, respondeu-lhe o velho homem. Ao que o discípulo disse: Você não tem nenhum pecado, pai. O ancião replicou: É verdade, meu filho. Se eu pudesse ver meus pecados, 3 ou 4 homens não seriam suficientes para chorar por eles. 10. Isto é o que disse pai Daniel, o faranita. Nosso pai Arsênios nos contou sobre um habitante de Sétis, de vida digna e fé simples. Pela sua ingenuidade, ele foi enganado e disse: O pão que recebemos não é verdadeiramente o corpo de Cristo, mas um símbolo. 2 anciãos souberam que ele dissera aquilo, conhecendo seu modo de vida correto, acreditaram que ele não falara por malícia, mas por simplicidade. Então vieram a ele e disseram: Pai, ouvimos da parte de alguém uma proposição contrária à fé, que disse que o pão que recebemos não é verdadeiramente o corpo de Cristo, mas um símbolo. O ancião disse: Fui eu quem disse isso. Então os outros 2 o exortaram, dizendo: Não mantenha essa crença, pai, mas aquela em conformidade com o que a Igreja Católica nos deu. Acreditamos de nossa parte que o pão por si mesmo é o corpo de Cristo, como no início. Deus formou o homem à sua imagem, tomando do pó da terra, sem que ninguém possa dizer que ele não é a imagem de Deus, mesmo que não pareça. Do mesmo modo, com o pão do qual ele disse: Este é meu corpo. Assim, nós cremos que é verdadeiramente o corpo de Cristo. O ancião disse-lhes: Enquanto eu não for convencido pela coisa em si, não estarei completamente convicto. Então eles disseram: Vamos rezar a Deus sobre este mistério por toda a semana, e acreditamos que Deus vai nos revelar isto. O ancião ouviu isso com alegria e rezou nessas palavras: Senhor, vós sabeis que não é por malícia que eu não creio, e de maneira que eu não erre por ignorância, revele isto a mim, Senhor Jesus Cristo. Os 2 homens voltaram às suas celas e rezaram também a Deus, dizendo:
Senhor Jesus Cristo, revele esse mistério a esse homem, de modo que ele creia e não perca sua recompensa. Deus ouviu suas preces. Ao final da semana, eles vieram à igreja no domingo e se sentaram todos os três no mesmo tapete, o ancião no meio. Em seguida, seus olhos se abriram e quando o pão foi colocado na mesa sagrada, aparecia-lhes uma criança pequena, sozinha. E quando o sacerdote estendeu a mão para partir o pão, viram um anjo descer do céu, com uma espada, e servir o sangue da criança no cálice. Quando o padre partiu o pão em pedacinhos, o anjo também cortou a criança em pedaços. Quando se aproximaram para receber os sagrados elementos, o ancião sozinho recebeu um pedaço da carne sangrenta. Vendo isto, ficou com medo e gritou: Senhor, eu creio que isto é vosso corpo, e este cálice, vosso sangue. Imediatamente, a carne que ele segurava em suas mãos se tornou pão, de acordo com o mistério, e ele o tomou dando graças a Deus. Gostou dessa jornada? Por apenas R$ 9,90 por mês, você tem acesso a centenas de conteúdos como esse em seu celular. Assine agora o aplicativo Peregrino e tenha a tradição católica sempre a um toque de distância.